Mais um vídeo começando, galera. Primeiro vídeo aqui de 2025, inclusive feliz ano novo aí pra todos que acompanham o canal. E galera, a gente já começa o ano aqui com uma péssima notícia, tá? Principalmente pra você aí que gosta de jogar Blood Strike, pra você que gasta dinheiro no Blood Strike. Eles oficialmente acabaram de tornar o Blood Strike um jogo Pay to Win, tá? Pra você que não sabe o que é Pay to Win, é quando você coloca um item na loja e esse item, ele tem algum atributo de mais dano, alguma vantagem relacionada àquele item que os outros itens que são grátis no jogo não tem. Ou até mesmo itens que são pagos e não tem, né? Que é o caso aqui do Blood Strike. Tem alguns itens que não tem atributo de dano, igual essa nova arma que chegou aqui, ó, que é a Claymore. Ela acabou de chegar aqui na roleta. E quando a gente vem aqui, ó, no menu da roleta, vocês podem ver que ele tem estatísticas aqui de mais dano, galera. Então é uma arma melee que dá mais dano, sendo que nenhuma outra melee tem o dano a mais. Tipo, é um dano padrão para todas as outras armas. E eles colocaram mais dano nessa skin aqui. Então isso aqui é uma parada completamente negativa pro jogo, principalmente pra galera que não tem condições de ficar gastando no jogo. Isso aqui torna o jogo extremamente desigual. Tipo, não faz sentido você querer jogar um jogo Pay to Win. Perde completamente a proposta do FPS, que o ponto principal do FPS é ser um jogo competitivo, né? Obviamente que tem que ter um equilíbrio entre o casual e o competitivo, mas o ponto que sempre prevalece no FPS é a competitividade. E quando você coloca um item Pay to Win, a competitividade do jogo acaba completamente. Perde totalmente o sentido de você querer treinar no jogo, sendo que uma pessoa que vai ter mais dinheiro, ela vai comprar algo e vai se sobressair sobre você que tá lá jogando horas e horas pra tentar ter uma gameplay boa. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Aí você vai me falar, pô, Six, mas é uma espada, cara. Será que uma espada é tão roubada assim? Galera, o ponto aqui não é a espada ser fraca ou se ela ser mais forte. A questão é você dar vantagem sobre um item. Isso aqui é só o começo. Se a gente parar pra pensar, isso aqui é só o começo, cara. Isso aqui abre possibilidades bizarras deles colocarem itens mais quebrados ainda. Cara, vocês já pararam pra pensar que se isso aqui continuar no jogo, eles podem colocar Pay to Win através de strikers, através de armas, né? Tipo assim, daqui a pouco eles vão lançar uma skin de personagem que cura o colete mais rápido do que o padrão do jogo, tá ligado? Algo nesse sentido pode acontecer. De arma pode acontecer de vir mais assistência de mira, de dar mais dano. Cara, coisas bizarras podem acontecer por conta dessa espada. Então, cara, se você quer ser contra esse movimento, você não pode gastar dinheiro nessa espada, cara. Se você gasta dinheiro nisso aqui, primeiramente você é um otário. A gente já começa aqui sem massagem, mano. Você gasta dinheiro nisso aqui, você é um otário, tá ligado? Eu vou tentar pegar, porque vocês podem ver que eu tenho um voucher ali, né? Que pra você que não sabe, essa espada já tem até alguns dias que ela foi colocada aqui no jogo, através do evento aqui da classificação da Fúria. Eu até cheguei a pegar o top 9 aqui nesse evento, mas acabei desistindo porque as partidas do Blood Strike não tem SBMM, né? É um motivo também, ó. Cara, olha que bizarro. O Blood Strike, ele não tem SBMM. Se tiver, é muito fraco. E se tiver, também não vai funcionar, porque é muito fácil você chegar no lenda. Geralmente, sempre chega uma galera nova no canal falando, pô, Six, peguei lenda em 2 dias. É normal isso? Tá ligado? Tá ligado? Olha como que é bizarro, né? A pessoa até se questiona, tá ligado? Pra saber se é realmente normal. Porque nenhum outro jogo é tão fácil de se chegar no lenda igual o Blood Strike. Então vocês já conseguem ver que o jogo ele não tem uma competitividade muito grande. Na realidade é um jogo muito casual, cara. E você colocar um item Pay to Win torna isso muito mais casual, galera. Tipo, perde completamente o sentido de você querer jogar o jogo. Mas enfim, eu terminei aqui em 33º, até que foi uma colocação bem alta. Acabei desistindo, né, pelo fato de as partidas não ter SBMM, então a quantidade de vitórias não tinha tanta importância assim. Era mais pelo tempo de gameplay que você ficava ali, né? Por exemplo, você tinha que ficar 24 horas jogando, era completamente loucura, cara, tá ligado? Você colocar um evento por horas e não por mérito de habilidade.
É bizarro. Não tô dizendo que a galera que pegou aqui a espada são jogadores ruins, mas eu tenho certeza que eles vão concordar comigo, cara, que não faz sentido você colocar um evento desse por horas de gameplay e não por habilidade, né? Porque se você coloca por horas, você exclui muitas pessoas, cara, que trabalha, que estuda, que de repente não vai ter tempo de adquirir um item que é pay to win, tá ligado? E ainda tem isso, cara, um item pay to win que você ganha por tempo de gameplay e não por habilidade. Olha que loucura, cara. Você fica até indignado, cara, com tamanha retardadice que os caras desse jogo têm em fazer merda, tá ligado? Mas enfim, cara, não gastem dinheiro nessa roleta, galera. Não gastem, porque isso aqui é o começo do declínio, cara. É o início do fim. Todo jogo pay to win começa assim, devagar, tá ligado? Começa devagar, aí daqui a pouco você já tá vendo arma que dá mais dano, boneco que sai voando pelo mapa. Enfim, eu tô aqui com 420 golds. Eu vou tentar pegar aqui pra mostrar pra vocês e compartilhar também a minha opinião durante a partida. Mas provavelmente eu não vou conseguir pegar, galera. 420 golds é muito pouco e também eu só tô com um cartão voucher. Cara, completamente terrível. Mas vamos lá. Provavelmente vai vir algum fragmento. Olha lá, veio 2. Moleque, eu fiquei praticamente 2 dias jogando 24 horas por dia para ganhar 2 fragmentos, cara. Olha como é insano, né? Como é bom jogar isso aqui. Bom, eu acho que eu já vou girar de 10 em 10, né? Para poupar o tempo. Lembrando que esses golds aqui, galera, é os golds do passe de batalha, tá? Bom, é 700 fragmentos, né, pra você tá de... Nossa, cara, que isso, mano. E os caras ainda colocam, tipo, um bagulho absurdo pra você gastar dinheiro, tá ligado? Cara, que loucura, mano. Bom, vamos tentar de novo. Vamos ver se vai alguma coisa aqui de bom. Olha lá, fragmento. Eu acho que vai ficar nessa de fragmento. Ganhei uma caixa de espólio. Vamos rodar mais 30. Ganhei mais 10 fragmentos. Ganhei esse negócio aqui para upar. Beleza, nada muito relevante. Cara, olha isso, que bizarro, mano. Galera, infelizmente eu não vou gastar dinheiro nessa merda, tá? Eu me recuso a gastar dinheiro nisso aqui. Eu vou usar essas fichas pra tá pegando alguma skin lendária que tem aqui juntamente desse baú, né, que tem aqui na loja de resgate. Cara, não sei nem o que falar pra vocês, cara, mas não gastem dinheiro, tá? A não ser que você queira pegar essa skin aqui da AK-47, mas, galera, daqui pra frente, mano, muito cuidado com a quantidade de dinheiro que você coloca aqui no Bloodstrike, tá? Porque quando um jogo se torna pay to win, é o que eu falei pra vocês, ele perde completamente o sentido de jogar, tá ligado? Não tem sentido você querer jogar um jogo pay to win. Você vai passar 4 horas jogando pra tentar melhorar a sua gameplay, pra chegar uma pessoa que tem mais dinheiro do que você, que é uma pessoa mais otária do que você, vai gastar dinheiro no jogo e ela vai te matar com item pay to win. Essa espada aqui, ela não deve ter um dano absurdo, mas é o que eu falei, é só o começo, né? Então se prepare, porque dias piores estão por vir aqui no Bloodstrike. Mas enfim, vou pegar aqui a AK-47. Ó, galera, e aqui com essa skin da AK-47 a gente consegue fazer algumas combinações aqui com
pintura lendária que tem aqui no Blood Strike. Essa pintura aqui, você conseguir adquirir ela fazendo alguns desafios aí de convidar amigos. Se você tiver na dúvida aí de como pega, não tem como, tá? Era só no evento aí do pagamento. Enfim, eu acho que eu vou estar deixando ela padrão, né? Pra gente ver como que ela é normal. E vou tentar montar uma classe aqui rápida de AK-47 e a gente já parte aqui pra uma gameplay pra ver como que ela fica aqui jogando aqui no gráfico Ultra, beleza? Vamos lá, galera, a partida já tá começando aqui, tô no modo solo. Eu vou aproveitar que a gente tá aqui no modo mais tranquilo. Vou também compartilhar algumas opiniões também referente a essa roleta aí. Eu não cheguei a citar no começo do vídeo, né, galera? Mas eu sei que o Blood Strike, de certa forma, já tem alguns itens pay to wins. Como, por exemplo, a skin da Imp, né, que eu tô aqui na mão. Na realidade, não é que ela é pay to win, né? Porque pay to win é quando você paga pra ter vantagem. Nesse caso aqui, né, essa skin da Imp, você consegue adquirir ela de forma gratuita. Mas se ela fosse paga, eu acho que seria disparadamente o item mais roubado desse jogo, mano. Nada ia se comparar a essa arma aqui, tá? Porque a assistência de mira que tem nessa arma é bizarra. E acende um sinal de alerta, né? Que provavelmente eles podem colocar uma arma com esse mesmo problema que tem na Imp. Tá entendendo? Então, mano, é um dia bem triste aqui pro Blood Strike, viu? Porque é um jogo que a gente olha pra ele e sempre fica com aquela expectativa de um futuro próspero, né, mano? Mas, cara, fica extremamente difícil quando a gente vê esse tipo de atitude aqui. Ainda mais se tratando de um jogo da NetEase, que não é uma empresa que tem um histórico muito favorável. Já tem um cara ali, né? Ó, vou até dar uma inspecionada aqui pra vocês verem essa AK-47. Ela é reativa, né? Vocês podem ver que tem alguns pingos ali se mexendo, como se estivesse sangrando a arma. É uma skin até que legal. Eu devo ter gastado aí uns R$35, tá? Porque eu não consegui pegar todos os golds ainda do passe de batalha que a gente recupera. Então deve ter custado aí em torno de 35 a 30 reais. O que é um preço até que ok, né? Enfim, vamos partir aqui pra treta. E, cara, o mais bizarro deles terem colocado essa roleta, cara, é que tinha muito comentário negativo, mano, no Instagram. E os caras simplesmente ignoraram, cara. Outra coisa também interessante pra comentar com vocês, galera, é que eu tava assistindo uns vídeos aí no YouTube e acabei me deparando com um vídeo do canal chamado Android Gamer, onde ele traz algumas notícias interessantes aí sobre o mercado mobile. E naquele vídeo ele falava sobre o faturamento mensal de alguns jogos mobiles, né? E ele tava comentando que o Warzone Mobile possivelmente será fechado, o que é muito provável. E naquele vídeo ele mostrou o faturamento do COD Mobile, né? Que foi de 20 milhões de dólares, galera. O que não é um número tão grande pro COD Mobile, tá? O COD Mobile já faturou muito mais. E ele também mostrou do Warzone Mobile, que foi de 200 mil dólares. Deixa eu só matar esse cara aqui. De 200 mil dólares. E o do Blood Strike foi de 1 milhão de dólares, galera. 1 milhão de dólares eu achei muito pouco pra esse jogo aqui, cara. Pelo nível de publicidade que o Blood Strike tá fazendo, eu acho que um faturamento de 1 milhão de dólares é um sinal muito grave de alerta, tá? Em termos de comparação, galera, 1 milhão de dólares era mais ou menos o que o Apex Mobile fazia, tá? E o final vocês já sabem. Por isso que eu tô fazendo esse alerta pra vocês não gastarem dinheiro no jogo, né? Tipo, de maneira bizarra, ficar gastando em roleta. Porque roleta aí nada mais você tira do seu bolso uns 300 a 500 reais. Nossa, a K-47 é forte, viu?
Ela dá uma 42 de dano na cabeça, meu parceiro. Essa classe aqui de AK-47 eu nunca cheguei a testar. Ela tá tô testando agora e tá dando bom. Ó. Pegando muito HS. Mas enfim, galera, $1 milhão é extremamente baixo pro Blood Strike, porque fazer publicidade é muito caro, mano. É um dinheiro absurdo que você tem que gastar pra fazer uma publicidade do nível do Blood Strike. E não só isso, né? O Blood Strike, ele não contrata só criador de conteúdo qualquer. Ele contrata criador de conteúdo grande, cara. E do nicho de jogos mobile. Porque, pensa comigo, faz muito mais sentido você gastar muito dinheiro fazendo publicidade com criadores que são do nicho de jogos mobile, já que é muito mais fácil você converter esse tipo de pessoa do que você fazer publicidade para um cara que joga no PC console, né? O cara que joga no PC, dificilmente ele vai querer migrar para o celular, cara. Então, é uma publicidade bem cara que o Blood Strike faz, para ter um retorno muito baixo. Assim, com certeza a receita já foi muito maior, né? E depois de um tempo a galera vai desanimando do jogo. Mas $1 milhão. Preocupante. Ah, e tem outra coisa também, que o Blood Strike tem o sistema de criadores de conteúdo, né? E também é uma receita aí que eles perdem, de certa forma. Outro ponto é que o Blood Strike ele é muito relevante. Ele é muito relevante em países emergentes, como o Brasil, né? Ele é muito grande aqui na América Latina, que são países que não têm um poder aquisitivo tão grande de ficar gastando no jogo. O que também é um ponto a se pensar, né? É um sinal de alerta também. E por mais que aqui tenha bastante player, a galera não gasta muito no jogo. E nenhuma empresa vai querer manter o jogo por amor. Nossa, o cara não vai... Beleza. Vou chamar o wavezinho aqui pra gente ver. Eu acho que essa camuflagem não, né? Essa skin aqui lendária da AK-47, ela deve ficar muito melhor com gold, né? Vai ficar bem mais interessante. Tem mais isso aqui. Uma outra UAV, vai. E galera, o futuro do canal com o Blood Strike, cara, eu não sei. Sinceramente, eu tô bem na dúvida aqui se eu continuo ou não jogando, cara. Porque realmente dá uma desanimada desse tipo de coisa, viu? E, mano, os caras deixaram pra fazer isso no pior time possível, tá ligado? Vai estar saindo aí dia 20 de janeiro o Delta Force, cara. Que é um baita jogo. Um jogo de qualidade extrema. Não tem item pay to win, pelo menos por enquanto, né? Não sei se vai ter futuramente, acredito que não. É que, assim, os desenvolvedores falaram que não ia ter, né? Mas é complicado, né, cara? Jogo mobile a gente sempre fica com o pé atrás. Mas, de qualquer forma, eu tô com uma vibe muito positiva em relação ao Delta Force. Nossa, não pegou. Beleza. O cara vai estar aqui pela direita, né? Faz tempo que eu não jogo modo solo. Eu não sei qual que é uma quantidade maneira de kills aqui. Pra gente considerar essa partida. Nossa, eu devia ter usado a espada pra sair, né? Mas se bem que tá aqui do lado. Ah, não. Nossa, eu não consigo me reanimar. Sai. Ah, nem ferrando, velho. Ah, mas é isso, galera. Essa gameplay aqui era mais pra
trocar essa ideia com vocês. Não queria nem mostrar muita skin, né? Porque eu não sei se vocês vão ter interesse. Ela combina aqui com 0. E, cara, deixa aí a opinião de vocês, né, em relação a essa skin Pay to Win. O que vocês acham? Se é o início do fim. E, cara, reclamem bastante nas redes sociais, mano. Não vamos deixar isso aqui passar, fechou? Dito isso, ficando por aqui. Até o próximo vídeo.